Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, capim ou palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Com estas palavras de 1 Coríntios capítulo 3, eu quero abraçar a grande família de Deus que voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Que a presença da Trindade augusta e divina, que a força do sábio arquiteto do universo nos envolva nesta linda e abençoada terça-feira. Graças a Deus pelo dia de ontem, aonde estivemos reunidos meditando na palavra, orando e abençoando o Brasil através da nossa fé e das nossas orações. Foi assim um culto pastoral abençoado por Deus. Domingo, tivemos ali na sede a grande Santa Ceia com a presença de centenas de pessoas. Uma Santa Ceia viva, uma Santa Ceia ungida pela presença do Espírito Santo. Hoje é terça-feira. Já nos preparando para amanhã na oração, na fé, porque amanhã é um dia abençoado. É o dia da entrega do santo óleo, é o dia da cirurgia divina, é o dia das manifestações da glória e do poder de Deus. Tá bem? Coloca aí agora ao lado do seu rádio um copo com água, para que esta água seja ungida, fluidificada pela presença do Espírito Santo. Coloque ao lado aí do seu rádio o copo com água. Ponha também um pouquinho do azeite de oliveira em uma garrafinha, em 1 litro, em um frasco, para o momento da consagração. Eu posso consagrar o óleo. Eu tenho autoridade para esta consagração, para que este óleo se transforme em uma bênção para o trabalho espiritual. Coloque ao lado do seu rádio a caixas com medicamentos da família, caixas, fotografias, chaves, papéis, documentos. Forma dentro da sua casa o altar do bom dia, Espírito Santo. Tá bem? E nesta terça-feira, antes de você sair de casa para o trabalho, para o lazer, para a viagem, faça a Deus uma oração de proteção. Você que vai ao banco hoje, você que vai fazer exames, você que vai viajar, coloque aí, faça a Deus uma oração de proteção divina,
para que você vá e volte na paz, debaixo das potentes mãos de Deus. Tá bem? Pode ir chegando, a família do Bom Dia Espírito Santo, Eliane Brito já está conosco, Nelson Cerqueira, peço oração por minha esposa e minha sogra, Almira Silva já está conosco, pode ir chegando, a cadeia da prece poderosa já está formada, pela Rede Cruzeiro, pela Rádio Cruzeiro da Bahia, Rádio Cultura da Bahia, 100.7, ICB-RN Rio Grande do Norte, estamos em cadeia, Carlos Silva já está conosco diretamente de Caruaru, Marinês Linhares também de Caruaru, Orcélia França, o Brasil já estão antenados através do Bom Dia Espírito Santo, pessoas levantando cedo, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Belo Horizonte, toda a grande região também de Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Recife, Olinda, Caruaru, Natal, João Pessoa, Belém do Pará, Manaus, Tocantins, Palmas, pessoas no Acre, Rondônia, Roraima, pessoas no estado do Rio de Janeiro, São Paulo, e também já estão conosco. É a maior cadeia de preces do rádio metropolitano, Fábio de Oliveira, pastor amado de Brasília, já preparando para o grande culto da vitória amanhã, Fábio em Brasília. Maria Oliveira já está conosco, mulher de Deus, Orcélia França, Marinês Linhares, pode ir chegando, Evani Sapucaia, Deus abençoe a nossa família do Bom Dia Espírito Santo. Deus abençoe todos aqueles que nos ouvem na região metropolitana aqui de Salvador. Soraya Rodrigues já está conosco também, Jucimeire Santana Venceslau, sejam todos bem-vindos para mais uma live. Não é bem uma live, é um culto em seu lar, é a retransmissão do Bom Dia Espírito Santo, que há 41 anos está no ar, levando Jesus aos corações. É o programa mais antigo do Ministério Casa da Bênção Brasil. E agora, por esta rede de rádios online, rádios comerciais, cobrindo todo o território nacional. O apresentador é o missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira, diretamente de Salvador, região metropolitana, para o Brasil, para a Europa, Ásia, África, Oceania, em vários países estão nos acompanhando também e dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, Espírito Santo. A partir de agora, Antônio Marcos já está conosco, seja bem-vindo. Jucimeire também já está conosco, a pastora Rosana Gama, ontem estava presente na nossa reunião ali na Catedral. Deus abençoe, Rosana. A partir de agora pode me mandar uma mensagem digitada para o 9918-62232, 9918-62232, tá bem? Seu pedido subirá amanhã comigo ao altar da divina revelação. Deus abençoe, Antônio Marcos Almeida, bom dia, paz do Senhor Jesus, Marinalva Freitas, Almira Silva, Evani Sapucaia, Alexandro Brito ontem ligou para nós e falou também diretamente com a nossa secretária aqui na rádio, Ana Maria Boaventura e família, Ana Maria Nascimento Lauro de Freitas, Antônio Nogueira, Carlos Kreber e família, Célia Evangelista, Claudinho Nascimento, Cláudio Rodrigo Carvalho, Creonice Portugal, Creonice Santos, Davi Luaran, Deia Xavier, Dino Marechal Rondon, Dorinha de São Félix, Edmundo Rego,
Eliete Araújo, Esdras Gomes, Esther Maria, Everaldo Raimundo, Gidalva Pereira, Gráucia Maria de Macedo, Grace Alves, Isabel Sabarreto, Israel Santos Conceição, Ítalo Conceição, Jean Williams, João Miguel, Jailson Santos, José Fonseca, Juarez Correia, Jucicreide Silvia, Lívia dos Santos, Lourdes Maria da Federação, Luan Oliveira, Madalena de Macedo Alves, Márcio Antônio Cássio, Maria Aparecida Alto do Cabrito, Maria José, Maria Romana, Marília Santana, Mateus Gabriel Conceição, Roberto Santos Souza, Rosimeire Denivaldo Nascimento, Rubinalva Carvalho, Sandro Osvaldo Nazaré das Farinhas, Tereza da Silva, Welson Gonçalves, Vanísia Paiva, Wallace Felipe. Deus abençoe. Raimundo Alves já está conosco diretamente de Goiás. Deus abençoe o povo de Goiás que já estão também nos assistindo. Raimundo Alves, um amigo, um pastor querido, amado, já está conosco ali de Goiânia, antes de Goiânia, no caminho de Brasília. Deus abençoe. Diaconisa Naná, sejam todos bem-vindos. Bom dia, a paz na graça do Senhor Jesus Cristo. Raimundo Alves está dizendo. Raimundo Alves de Inhuma, Piauí. Deus abençoe, Raimundo Alves. Inhuma, Piauí. Deus abençoe, Piauí. Piauí, mas nós temos um outro Raimundo que me acompanha ali perto de Goiânia, naquela uma grande cidade, esqueci o nome da cidade. Mônica Santos também já está conosco. Ramon Mota, pode ir chegando. É a maior cadeia de rádios da região metropolitana. Estamos felizes porque tivemos um domingo lindo em Salvador, igreja abençoada, Santa Ceia. Ontem estivemos em oração com parte do grupo de obreiros. Foi assim uma noite de muita paz e de muitos projetos espirituais, já nos preparando para amanhã. Jair Francisco, Maísa Freitas Rodrigues já está conosco. Sejam todos bem-vindos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. José Rodrigues, vitória mais vitória, amém, amém. José Rodrigues é o nosso querido José Américo, missionário, homem forte das Chagas de Cristo. Deus abençoe. Neuma Soares Borges, Recife também já estão conosco. Natal pela ICBRN Rio Grande do Norte. Nelma Souza Borges, por onde anda a senhora, minha irmã, que não apareceu na Santa Ceia? Vigie, viu? Seu lugar é na sede, a igreja que te abençoou. Eunice Pereira, já cheguei, estou muito feliz. Amém, eu também. Deus abençoe. Amanhã é quarta-feira. Amanhã é que dia, rapaz? Amanhã é dia 16. O calendário aqui está me dizendo que amanhã é dia 16. Amanhã já é mais do que um meio do mês de setembro. Almira Silva, Águas Claras, está conosco. Evanissa Pucaia, Maria Luísa. E amanhã é dia de jejum e oração. Há 41 anos que nós temos a campanha da oração e do jejum, sempre na quarta-feira, o dia das maravilhas, na sexta-feira, a quebra das maldições, no domingo, o estudo da santa palavra de Deus. E amanhã é dia da distribuição do óleo para você ungir o carro, a casa, a família. Adriana Inha já está conosco, Almira Silva,
Amanhã é aquele dia de revelar o oculto e o escondido. Amanhã é dia de ministrar a cura do corpo, a cura da alma, dos sentimentos e das emoções. Quem sabe você fez exames, foi diagnosticado um tumor, um nódulo, uma hemorragia, uma depressão, uma ansiedade. Porque neste tempo de pandemia, muitas pessoas têm desenvolvido depressão, ansiedade, medo, pavor, mas a igreja tem autoridade para repreender estes espíritos e estes encostos do mal que encostou para roubar, matar e destruir. Quem sabe você fez exames, foi diagnosticado a sua glicose lá em cima, seu colesterol. Daniel Alencar já está conosco, bem-vindo, meu amigo, homem de Deus, o homem forte da Rádio Cultura, Daniel Alencar. Todo Daniel é abençoado, ainda mais Alencar. Eunice Pereira também, sejam todos bem-vindos. Então amanhã é dia de repreender a depressão, a ansiedade, o medo, a insônia. Eu tenho atendido muitas pessoas em meu gabinete com problemas de insônia, de ansiedade, de depressão. Mas o santo psicólogo Jesus tem manifestado poder, destruindo as obras do mal. Marcos Gonçalves já está conosco, Lília Salles, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Então amanhã é dia de repreender a depressão, a ansiedade, a insônia, os pesadelos, viu, Lília Salles? O medo, o pavor. Amanhã é dia de arrancar pela raiz, viu, Gildete Rodrigues? Todo pavor. Amanhã é dia de orar pela cura do fígado, do baço, dos rins. Amanhã é dia de profetizar saúde aonde está havendo doença, vida aonde está havendo morte. Amanhã o fogo estará aceso no altar de Deus para queimar toda a iniquidade e todo o mal. Cotidiana Boal da França já está conosco, bem-vinda, filha de Abraão. Eunice Pereira também, de maneira que amanhã é um dia forte, poderoso, espiritual. É dia de amarrar o valente, de curar os enfermos. A Cotidiana diz para mim a paz do Senhor Bispo, a paz cotidiana. Vanderly Neuto já está conosco diretamente do Braz. Evani Sapucaia, Lília Salles, Maria José dos Anjos. Maria José já é abençoada, ainda mais dos anjos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Então amanhã é um dia poderoso, porque é quarta-feira. E quarta-feira nós respiramos e transpiramos trabalho espiritual. É pela manhã, à tarde e à noite. No Largo das Sete Portas, 446, Lima e Silva, 116. Você que tem dito, um dia eu vou à casa da bênção, que seja neste dia 16, amanhã. Quarta-feira, um dia forte, um dia de libertação, viu, Vanderly Neuto? Deus te abençoe aí no Braz, em nome de Jesus. Olha, nós vamos ouvir um hino, quero oferecer a todo aquele povo que estiveram conosco na sede neste domingo passado, aonde Deus abriu as janelas dos céus. Alguém, Almira, está dizendo, estou no rádio e no Face ligada, ativada para a glória de Deus. É isso aí, Almira. É fogo no diabo da cabeça aos pés. Nós tínhamos um corinho que cantávamos que diz, fogo no diabo da cabeça aos pés, quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré. É isso aí. É fogo no diabo da cabeça aos pés. Vamos ouvir este belo hino para a glória de Deus Pai.
de canção. Cruzeiro da Bahia. Bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz, só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e com ele falou: levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não tem mais porque Faraó e seu povo verão que sou o que sou eu. Sou o que sou, eu sou. O mar se abriu e Israel por terra seca passou. Sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel passou e o mar se fechou e Faraó morreu. Brincou com Deus. Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou e o povo de Faraó morreu. Brincou com Deus. Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou e Faraó morreu. Miriam do outro lado numa dança de vitória tocava pandeiro e cantava em voz alta. Morreu ele e seus cavalos com seus cavaleiros. E Miriam do outro lado numa dança de vitória tocava pandeiro e cantava em voz alta. Morreu ele e seus cavalos com seus cavaleiros. E Miriam cantava e dançava na presença de Deus. E naquele louvor o povo todo cantou: só o Senhor é Deus. 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 Pode crer. Só o Senhor é Deus. 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 Aleluia. Só o Senhor é Deus. Miriam do outro lado numa dança de vitória tocava pandeiro e cantava em voz alta. Morreu ele e seus cavalos com seus cavaleiros. E Miriam do outro lado numa dança de vitória tocava pandeiro e cantava em voz alta. Morreu ele e seus cavalos com seus cavaleiros. E Miriam cantava e tocava na presença de Deus. E naquele louvor o povo todo cantou. Deus abençoe o Wilson. Parabéns pelo dia do seu aniversário hoje, Wilson. Deus abençoe. Deus abençoe todo o povo lindo aí em Sete Lagoas, acompanhando o nosso programa. Santa Luzia, Sabará, Raposos, Contagem. Meu abraço ao povo de Contagem, cidade grande aí da região metropolitana de Belo Horizonte. Pedro Leopoldo, Betim, Nova Lima, Brumadinho. Deus abençoe. Itabirito, Pará de Minas, Belo Horizonte. Deus abençoe toda a região metropolitana de Belo Horizonte, acompanhando o nosso Bom Dia, Espírito Santo. Deus abençoe meu querido sul de Minas, Varginha, Três Pontas,
Três Corações, Lavras, Alfenas, Neopomuceno. Deus abençoe São João del Rei, Barroso. Deus abençoe Barbacena, Juiz de Fora, Conselheiro Lafayette. Deus abençoe cidade de Conselheiro Lafayette, onde temos uma igreja muito viva e abençoada, a primeira igreja que o apóstolo Jair abriu em seu ministério. Deus abençoe, em nome de Jesus, todos vocês aí, também de Pouso Alegre, Poços de Caldas, Machado, toda esta grande região, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vocês aí da Serra da Canastra, o meu abraço aos fazendeiros sitiantes aí da Serra da Canastra. Sueli Silva Souza Santos já está conosco, Janete Gomes de Jesus, Diaconisa Naná, Sueli Silva Souza Santos, Deus abençoe, pode ir chegando. E a santa palavra de Deus está aberta em 1 Coríntios, capítulo de número 3. Abra sua Bíblia, porque esta live é mais do que uma live, é uma retransmissão do Bom Dia Espírito Santo e é também um culto matinal em seu lar para sua edificação. Salvação, cura divina e saber aonde há uma porta aberta para a sua libertação. Janete Gomes de Jesus, de Feira de Santana, já está conosco. Ao povo de Feira de Santana, Deus abençoe. Vitória da Conquista, Deus abençoe pastora Dulce, que nos acompanha em Vitória da Conquista. Toda a região de Caetité, Brumado, Ilhéus, Itabuna, Deus abençoe. Cida Ramos também já está conosco, seja bem-vinda. Deus abençoe todo o povo em Feira de Santana, todo o povo bonito aí em Barreiras, na grande região de Jequié, na região de Jequié, cidade do sol e do bode. Deus abençoe. Juazeiro, Irecê, a terra do feijão, que agora não é mais a terra do feijão, é a terra da cenoura e da cebola e da batata do reino. Deus abençoe. Irecê, Barreiras, Juazeiro, muita gente me acompanhando em Juazeiro, Petrolina, Picos, no Piauí. Ontem alguém me ligava de Picos, dizendo aqui em Picos, estamos lhe assistindo também, lembra de nós. Um abraço a todo o povo de Picos, no Piauí. Patos, na Paraíba, Deus abençoe. Iguatu, no Ceará, Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muita gente acordando pela manhã para dizer bom dia, Espírito Santo. Gildete já está conosco. Elita França, estou indo trabalhar. Amém, Elita. Vá na paz, filha. Valença, Diaconisa Naná Castro, Deus abençoe. Meire Leite, Deus abençoe. Pode ir chegando, porque hoje é um dia abençoado e este culto em seu lar é para a sua edificação e fortalecimento. Tá bem? É mais do que uma live, é uma retransmissão do Bom Dia Espírito Santo e é um culto em seu lar. Fique conosco, porque a mão de Deus estará te abençoando. Coloque aí um pouquinho do azeite de oliveira para a consagração, coloque o copo com água para fluidificação espiritual, para que esta água transforme em radioterapia, quimioterapia e iodoterapia, para a cura de doenças emocionais, sentimentais, físicas, pela minha fé. Deus abençoe, em nome de Jesus. Então a palavra de Deus está aberta. 1 Coríntios capítulo 3. Paulo, o tema é este tema, o espírito mundano, coisas do mundo,
do esoterismo, da feitiçaria, da magia, da ganância, da pornografia. O espírito mundano, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não o mundo criado por Deus, mas o sistema que o homem implantou na terra. O sistema da ganância, da violência, da avareza, da droga, da destruição, do pecado, da miséria, da lascívia e da glutonaria. O espírito mundano, as coisas mundanas, profanas, carnais, satânicas, carnavalescas e orgias, causa dissensões nas igrejas. Igreja templo, igreja ministério e igreja pessoa. Então, quem causa dissensão no campo espiritual é o espírito mundano, que vai entrando com sapatinhos de algodão, através de várias legalidades, e vai matando, roubando e destruindo. Então, Paulo, apóstolo da graça, advertiu aos irmãos que estavam em Corinto. Corinto, uma cidade grega, onde a mitologia e as forças do mundanismo operava, e Paulo os advertiu dizendo, e eu, irmãos, pode ver que ele dirige a irmãos, a pessoas que tinham o mesmo pai e a mesma fé. E eu, irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Paulo disse, eu cheguei para falar a vocês como carnais, porque vocês ainda são meninos, novos convertidos, que queriam trazer para dentro da igreja o sistema mitológico das festas pagãs, mundanas e idólatras. Se a gente vê lá no capítulo 10, nós vamos ver ele combatendo, porque até a Santa Ceia da igreja em Corinto era uma profanação e não uma santificação. Bebiam, enchiam a cara, comiam muito, espírito da bebida e da gula apoderava-se deles. Então Paulo ficou triste com isso e deu a instrução como celebrar a Santa Ceia do Senhor. E aqui Paulo fala que eles ainda eram meninos, precisavam aprender muito para ter uma vida espiritual sadia. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, e nem ainda tão pouco agora podereis. Vocês ainda estão longe de uma edificação, de um conhecimento de fé. Eu sempre criei vocês com leite, porque vocês não podiam e nem pode até agora. Paulo está dizendo, já passaram anos e vocês continuam na mesma meninice espiritual. Nas mesmas piadas, gíria, brincadeira, carnalidade, gula. Paulo está dizendo para eles, vocês continuam a mesma coisa que eu os deixei. Por isso que nós temos que cada dia conhecer a palavra, porque a palavra é água, é fogo, é martelo, para nos limpar. Porque debaixo desta sujeira tem uma joia que veio de Deus e quer voltar para Deus, viu Maria Soares da Costa, viu Sueli Silva. Aí vejam o que Paulo fala aqui no versículo 3, para eles e para nós também, porque a palavra ela é de geração a geração, porque ainda sois carnais, quer dizer, a carne ainda está mais forte do que o espírito. Se a gente aceita a obra espiritual, o espírito tem que estar mais forte do que a carne.
O Espírito tem que colocar a carne, sabe aonde? Sentada na igreja, ou de joelhos, ou derramando a alma, o choro perante o Senhor. Viu o rei Dalva Rosa? Acordou agora, não foi, rei Dalva? Também ontem, depois do culto da noite, foi dormir tarde. Chegou em casa, ainda foi jantar, não é? Viu, Adrianainha? Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja. A inveja é obra da carne. Paulo escreveu aos Gálatas. Contendas, cada um fazendo seu barraco. Dissensões, quer dizer, não concordo com nada, tenho meus pensamentos próprios. Isso é coisa de carnal. Tem gente hoje querendo escrever para si uma Bíblia. Eu acho que tem que ser assim. Não. Nós não temos que achar nada. A Bíblia nos revela o que nós temos que achar. Deus já estabeleceu princípios, regras, caminhos. E caminhos sem curvas, porque a palavra é reta, é no horizontal ou no vertical, mas é reta, ela é verdade. Contendas, dissensões, não são porventura carnais? Viu Claudomiro Rodrigues? Viu Rei Dalva? E não andais segundo os homens? Misericórdia. Paulo aqui dá uma lambada de chicote crente nos irmãos de Corinto, lá pelo ano 46, 47 da era cristã, porque uns estão dizendo, eu sou de Paulo. Olha a contenda que havia lá. Cada um puxava para si, cada um queria seguir a visão de um pregador. Nós não temos que seguir a visão de pregador. Nós temos que seguir a visão da Bíblia, a visão de Deus. Por isso que o altar não é para falar de mim ou de você, é para falar de Jesus, que é para o povo seguir Jesus. Tem gente que sobe ao altar, fica falando o meu povo, os meus obreiros, a minha mocidade, a minha igreja. Não, nada disso é nosso. Tudo é dele, por ele, para a glória dele. Nós somos apenas peões de Jesus, nada mais. O mundo passa e as suas concupiscências, e nós também passamos. Temos um tempo estabelecido para estarmos aqui. Depois vem outros para o nosso lugar. Então a obra não é para nós, nem nossa, é de Deus, através de nós. É fácil de compreender. Viu, Rei Dalva Rosa? Porque dizendo um eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, porventura não sois carnais, cada um puxando a sardinha para o seu prato esmaltado, misericórdia. Pois quem é Paulo? Olha o que o apóstolo Paulo diz. Quem é Paulo? Olha a humildade do apóstolo Paulo. Um homem culto, um homem preparado, um homem espiritual, um homem de visão, um homem profético, um homem abençoado. E ele disse, pois quem é Paulo? Senão comedor de feijão e farinha? Ele quis dizer isso? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Eu não sou nada, Apolo também não é nada, senão ministro dos quais creste. Eu criei e Deus me fez pregador, conforme o que o Senhor deu a cada um. Então nem Paulo é alguma coisa, nem Apolo é, porque vocês estão seguindo homens. Eles foram consagrados para serem ministros apenas. Não pode salvar ninguém. Aí veja o versículo 6, o que Paulo falou. Ele disse assim, eu plantei. Plantou o quê? A semente do evangelho. A palavra de Deus nos corações. Eu plantei, aleluia, eu também plantei.
Apolo regou, porque ele era pastor, ele era presbítero. Está vendo que a obra de Deus, ninguém faz sozinho a obra de Deus, precisa de alguém? Paulo plantou, como evangelista, como missionário. Apolo cuidou, regou. Mas sabe quem deu o crescimento? Mas Deus deu o crescimento. Por que Deus deu o crescimento? Vou explicar. Porque o Espírito da vida está em Deus, a semente da vida. Não está no pastor, não está no evangelista, não está no presbítero nem no pastor. O Espírito do crescimento da vida está em Deus, a semente da vida. Tudo cresce porque Ele é o Senhor da vida e também da vida eterna. É fácil de compreender, de entender. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus, aleluia, tome-lhe capeta, deu crescimento. Agora veja o que foi que o apóstolo Paulo falou, aleluia. Pelo que nem o que planta é alguma coisa. Tá vendo que nós não somos nada, rapaz? Nem o que rega é alguma coisa. Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Mas Deus que dá o crescimento, que é tudo. Não é? Tanto pastor prepotente, arrogante, orgulhoso, vaidoso, pastor endemoniado, o demônio da carnalidade mais forte do que espírito, acha que é alguma coisa, nem o que planta é nada, nem o que rega é nada. Quem é tudo é Deus, que tem a semente da vida, que dá o crescimento. A igreja cresce, é por causa de Jesus, não é por sua causa. É só você trabalhar que Deus vai te usar, mas quem vai dar o crescimento é Ele. Agora veja o versículo 8. Ora, aleluia, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. O nosso galardão Deus nos dará pelo nosso trabalho. É só você esforçar, trabalhar, Deus vai dar o crescimento, Deus vai te ajudar. Como dizia alguém ontem em nossa reunião, quem trabalha, Deus ajuda. É isso aí. Deus não gosta de preguiçoso, nem de vagabundo, nem de molengo. O profeta do preguiçoso é a formiga. Não é nem a Bíblia. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Sabe o que é galardão? Coroa da vida eterna. Prêmio de recompensa. Sabe o que é galardão? É aquele dia que você ouvirá: vinde benditos do meu Pai, possuís por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Coisa preparada, antiga, ó, para nós. E eu creio no novo céu e em nova terra, onde habitará a justiça de Deus. Porque nós somos, agora veja, quem somos nós? Versículo 9. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Vejam quem somos nós. Está escrito aí, ó. Porque nós, viu, Almira, somos cooperadores de Deus.
porque a terra foi dada para os filhos dos homens. Então nós estamos cooperando com a obra de Deus, com o próprio Deus na terra, e receberemos o galardão, a salvação. Agora a gente tem que vigiar para que ninguém tome nossa coroa de salvação, coroa da vida eterna. Porque nós somos, olha quem somos nós, cooperadores de Deus, peões de Jesus, servos, peões, jornaleiros do trabalho espiritual chamado pela misericórdia, porque nós somos cooperadores de Deus. Aí Paulo acrescenta: pelo Espírito vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Edifício de Deus, um prédio que tem 4 faces. Todas as faces correspondem à mesma face. Na segurança, no prumo, na beleza, na edificação. Segundo a graça que me foi dada, olha o que ele fala aqui. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Aqui ele está falando do edifício que tem que ser edificado sobre a rocha de esquina, para mostrar suas faces. A pedra que tem ângulo, angular, não desangulada. Tudo correto diante do engenheiro de todas as coisas, o sábio arquiteto, Vilenice Oliveira. Sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Nós temos que edificar a nossa vida na rocha, em tudo. Tudo que é edificado na lama, na areia, na mentira, no roubo, um dia vem à tona. Veja aí a turma do Lava Jato. Demorou, mas todo mundo ficou sabendo que o doutor fulano de tal é ladrão. Que o pastor que tem título de pastor é ladrão do dinheiro público. Demora, mas a sentença chega. O salário do pecado é a morte em todas as áreas. Então, a nossa casa, família, empresa, política, espiritual, tem que ser edificada na rocha, nos princípios traçados por Deus: honestidade, amor, paz, compromisso com o altar, com a sociedade, com a Bíblia. Fora disso, é casa edificada na areia ou na lama, que depois vem um ventinho ou um ventaval, arranca e destrói tudo. E acaba em nada. Misericórdia, hein? Então, tudo nosso tem que ser edificado na rocha, na palavra, na Bíblia, em Jesus. Pode vir o vento que vier, que a casa não vai cair, porque ela tem fundamento, ela tem base, ela tem sapata, ela tem ferro, ela tem brita, ela tem cimento espiritual. Ela tem uma edificação resistente a qualquer tipo de sopro da natureza ou dos terremotos da vida. Porque ninguém pode pôr outro fundamento.
Olha como diz aqui o versículo 11. Leiam aí 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém, nem a ONU, nem presidentes, nem governadores, nem prefeitos, ninguém pode pôr outro fundamento. Ninguém pode, aliás, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não tem outra base, não tem outra pedra, não tem outro fundamento, não tem outra rocha. É Jesus. Às vezes o homem escreve um livro e quer colocar sangue de Jesus tem poder. A doutrina da igreja naquele livro, estatutos, também não tem outro fundamento. Vai afundar com tudo. O fundamento é Jesus, a base é Jesus, a edificação é para Jesus. As quatro faces do edifício é com o brilho de Deus. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, aleluia, de prata, glória a Deus, pedras preciosas, amém, madeira, palha, capim ou palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Que fogo é este? É o dia da prova. É o dia da virose, do vírus. É o dia do vendaval, da enxurrada, do terremoto, do tsunami. É o dia do deserto. Aí a obra de cada um será provada, ou será aprovada ou não. Se era de capim, vai queimar. Se era de palha, vai queimar. Se era de madeira, vai queimar. Se era de pedras preciosas, vai brilhar. Se era de ouro, vai brilhar. No tempo de pandemia, é tempo de brilhar. E a Bíblia está falando aqui, e diz assim, porque pelo fogo será descoberto e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Quer dizer, a obra que ele fez vai ser queimada, vai ser desfeita, mas pela misericórdia, aquele cidadão, aquela cidadã, ainda poderá ser salva pela misericórdia de Deus, mas não receberá nenhum galardão de recompensa no dia da ceia nas bodas do Cordeiro. Então, temos que fazer uma obra bonita, bem edificada, porque receberemos a recompensa na glória eterna. Aí o versículo 16 diz assim, interessante, que os ventavais e fogo e deserto vêm para provar a obra de cada um de nós. Quantos que fecharam a igreja e acabaram com a igreja? Neste tempo de pandemia, a pandemia, um vírus invisível o derrotou. Viu, Divaci? Não sabeis vós, aleluia, olha o versículo 16, que sois o templo de Deus. Quer dizer, cuide da obra de Deus, e eu cuidarei de vós. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Templo, habitação do Espírito. Temos que cuidar também do templo espiritual
das ovelhas e daquilo que Deus confiou em nossas mãos? Seja físico ou espiritual? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele faz uma pergunta. Se alguém destruir o templo de Deus, seja o templo físico, nós, seja o templo espiritual, altar, porque quem cuida de si, cuida da obra de Deus. Quem cuida da obra de Deus, Deus abençoa e cuida também de sua casa. O cuidado, o zelo, tem que ser geral em todas as áreas. Não tem aquele negócio deste lado eu sou relaxado, não. Não tem aquele negócio deste lado eu, meu ponto fraco, eu não sei cuidar nem de mim nem da igreja. Não pode ter ponto fraco. Não pode ser relaxado em uma coisa. Temos que ser certos e corretos na edificação em todas as áreas. Para recebermos o galardão, a nossa obra não pode ser de capim, nem de palha, nem de madeira. Tudo isso queima na hora da prova. Quantos que estão sendo queimados aí com este vírus, esta virose? Igreja acabou, igreja fechou, pastor depressivo dentro de casa com barrigão. Por quê? Porque a obra que ele fazia não tinha fundamentos nos princípios de Deus, tinha em seus princípios apenas. Se alguém destruir o templo de Deus, misericórdia, Deus o destruirá. Na hora do fogo, Deus destrói. Quero ver ele passar pelo fogo. Isaías disse, quando passares pelo fogo, eu estarei contigo, na profecia de Isaías. Seja o fogo que for, seja o terremoto que for, seja o tsunami que for, temos que sair do outro lado, louvando como Miriam louvou, depois que atravessou o mar vermelho, virginal do Pinheiro. Às vezes Deus permite vir o fogo, o vento, que é para ver se a nossa obra é de palha, ou de capim, ou de madeira. Que a nossa obra seja edificada na rocha. Nada tira o povo e nem a mim da presença do Senhor. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Misericórdia. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Por que é santo? Porque viemos do santo. Fomos criados pelo santo, o Senhor Criador. Ninguém engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio deste mundo, faça-se louco para ser sábio. A Bíblia diz que nem os loucos errarão a porta. O louco é aquele que faz tanta loucura, mas se ele faz com sinceridade para Deus, Deus o abençoa. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios nas suas próprias astúcias. Outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vaidade. É isso aí. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Que este capítulo 3 de 1 Coríntios possa produzir em nós e saber que é Ele quem dá o crescimento. E tudo tem que ser edificado nos princípios de Deus, naquilo que Ele estabeleceu pela santa palavra. Tá bem? Que Deus vos abençoe e vos ajude a compreender como é importante edificar na rocha, com material resistível ao vento, ao fogo, à chuva espiritual, o sopro do inimigo.
e que nada possa nos tirar da presença de Deus, nem a altura e nem a profundidade, nem o conhecimento acadêmico e nem as coisas simples. Nada pode nos afastar da presença de Deus. Que o nosso edifício, viu a Yolanda Miranda, viu Creuza Santana, que o nosso edifício seja na rocha, e a rocha é ele quem falou para Pedro: sobre esta rocha, esta pedra, edificarei a minha igreja. Tá bem? Deus vos abençoe nesta manhã linda deste culto matinal, o Bom Dia Espírito Santo. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Eu abençoo todos aqueles que me ouvem pelo YouTube, pelo Facebook. Eu abençoo aqueles que me ouvem pela ICBRN Rio Grande do Norte, pela Rádio Cruzeiro da Bahia, Cultura da Bahia 100.7, pelas rádios online e pelas rádios comunitárias. Eu oro e abençoo este grupo que me acompanham, que a mão de Deus os abençoe e que esta palavra de 1 Coríntios, capítulo 3, gere em nós fortalecimento espiritual. Eu oro e abençoo a família evangélica, católica e espírita. Eu agradeço também a Deus pelo abençoado domingo, aonde celebramos a Santa Ceia do Senhor. Eu abençoo o dia 16 amanhã, aonde teremos 6 cultos, 3 na catedral e 3 na sede, para atender a todo o povo que vier a nós para receber a palavra da vida. Eu consagro porque posso consagrar o azeite de oliveira. Aqueles que estão segurando 1 litro, uma garrafa, uma lata, uma latinha, um frasquinho, uma xícara, que este óleo seja consagrado para o trabalho espiritual com fogo e glória. Porque o fogo e a glória são sinais da presença de Deus, segundo a Crônicas, capítulo de número 6. Eu abençoo este óleo, eu abençoo este copo com água, para que esta água receba radioterapia, quimioterapia, iodoterapia, antibióticos. Seja esta água fluidificada, que esta pessoa ao beber receba a cura e o milagre em nome de Jesus. Eu oro pelas crianças que estão fechadas dentro de casa. Eu abençoo cada criança com a bênção da proteção em seus estudos e em sua vida infantil ou infanto-juvenil. Eu cubro as crianças com o sangue de Jesus, pela minha fé. Eu oro pelos professores e professoras. Eu oro por aqueles que me ouvem em uma plataforma de petróleo, em um presídio, em um manicômio, em uma CTI, UTI, enfermaria. Esta pessoa que me ouve e que ora comigo de joelhos, ou deitado em sua cama, que a mão de Deus os abençoe. Eu oro em nome de Jesus por esta pessoa que está a caminho da maternidade, a caminho de uma cirurgia, que a mão de Deus esteja nas mãos daquele médico ou daquele anestesista, que a mão de Deus o guie pelos caminhos da justiça. Oro, meu Deus,
e repreendo toda a enfermidade, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Todo nódulo, todo tumor, todo cisto, toda hérnia, toda hemorragia, toda ferida, toda exipele, todo eczema, toda angina, todo infarto, toda trombose, toda bucite, toda alergia, toda anemia, todo espírito da morte, sai agora em nome de Jesus. Esta pessoa que sente um bicho andando dentro dela, ou por fora, eu repreendo este espírito maligno que veio em forma de aranha, em forma de qualquer bicho. Todo mal que está na cama, no guarda-roupa, no fogão, nos móveis. Seja esta casa, este apartamento, esta pessoa, liberta em nome de Jesus agora. Seja curado o corpo, a alma, a mente. Que estas pessoas recebam a bênção de Deus. Este vírus, esta virose, este medo, este pavor, seja repreendido em nome de Jesus agora. Seja rasgado o atestado de óbito. Seja rasgado os projetos do inferno contra esta vida, esta casa, esta família. Eu oro, meu Deus, pela revelação do Espírito, pelo Rio de Janeiro, que o Senhor tenha misericórdia daquele estado tão lindo, mas o malandrinho, o boca de fogo, os demônios da sensualidade têm dominado aquele estado, da ganância, da avareza, do roubo e da mentira, até entre os cristãos. Sara aquela terra, tenha misericórdia do Rio de Janeiro. Porque ali tem pessoas salvas e sinceras. Liberta o estado do Rio. Amarra aqueles demônios da ganância. Sara aquela terra, meu Deus, tenha misericórdia. Misericórdia eu te peço. Eu oro e abençoo os cultos que teremos amanhã na catedral e na sede. Eu oro e abençoo o dia de amanhã. A quinta-feira, a sexta, o sábado e o domingo de estudo da palavra. Que a mão de Deus envolva a todos. Eu oro, meu Deus, pelo presidente da República, pelos seus ministros e governadores, prefeitos e deputados. Eu coloco as nossas autoridades em suas mãos. Oro pelos médicos também, enfermeiros e enfermeiras, professores, educadores. Oro pelas ovelhas feridas da casa de Israel. Que o Senhor tenha misericórdia. Oramos por todos em nome do Pai. Oramos em nome do Filho. Oramos em nome do Espírito Santo. Todos possam dizer comigo que assim seja. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Deus os abençoe. Tenha um dia de paz. Que a paz esteja em sua vida, no coração de sua sogra, sua mãe, seu marido, sua esposa, que haja paz dentro da sua casa, que haja paz em seu coração e em sua vida, saúde, tá bem? Pega o santo óleo, unge a cabeça do seu marido, dos seus filhos. Abençoa a sua casa, a sua família. Unge com óleo. Fala línguas estranhas. Profetiza coisa boa. Profetiza vida nesta perna doente. Profetiza alegria, prazer, aliança renovada.
profetiza vitória e que este final de ano seja de vacas gordas, prosperidade. Tá bem? Deus vos abençoe. Entra em minha página no Facebook, Daniel de Oliveira. Tem pessoas me pedindo link, não é necessário. Daniel de Oliveira está aberto para todos. O ICB Bahia, tá bem? Ou lá no YouTube, temos muitos programas gravados. Está aberto a todos. Deus vos abençoe. Mande para mim o seu pedido de oração para este celular 9918-62232. Seu pedido será apresentado a Deus. 9918-62232. Viu, Edinalva? Viu, Sueli? Viu, Evânia? Deus abençoe. Creuza, Deus abençoe. Deus abençoe a família do Bom Dia Espírito Santo, Marinês. Deus abençoe Diaconisa Naná. Deus abençoe. Eu continuo aqui por esta rede de rádios até 7 horas da manhã. Bom dia, um bom café, um bom almoço, um dia de trabalho de muita produtividade. Viu, Marcos Gonçalves? Deus vos abençoe. Deus abençoe o povo aí em Goiás, nos acompanhando também. Deus abençoe Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Estou orando pelo Rio de Janeiro, para que o espírito do malandrinho, da gíria, que tem manchado o evangelho, seja repreendido deste estado, em nome de Jesus. Deus abençoe Evânia, Deus abençoe a família do Bom Dia Espírito Santo. Shalom! Divulgue o nosso programa, mande para seus grupos, mande para todos os seus grupos, para que eles saibam que o Bom Dia Espírito Santo veio para alertar com a bênção de Deus. Shalom! Shalom! Viu, Creuza? Shalom!